Olá, alunos. Sou Roberto e apresento esta videoaula que destina-se não somente ao projeto do CEPERJ Social, mas a todos que gostariam de adentrar no mundo atualmente globalizado e alienado pelos meios de comunicação. A informática, como veremos, uma ciência que estuda a manipulação, armazenamento, processamento, ou seja, o cálculo, a diminuição do tempo gasto pelo ser humano nas maçantes noites que os filósofos e matemáticos passaram em frente à luz das velas, fazendo inúmeras linhas de cálculos e proposições lógicas. Sim, finalmente chegamos a uma verdadeira evolução do conhecimento humano. Bem-vindo, alunos, amigos e quem está chegando agora ao mundo informatizado, a inclusão digital. Iniciaremos então a introdução à informática. Temos um texto base, um texto para reflexão, que o grande objetivo da educação, afirmou Herbert Spencer, não é o saber, mas a ação. Para aproveitarmos este curso, precisamos de uma postura de ação. Vamos falar então sobre o bom aluno e o bom professor. O bom professor é aquele que ajuda o aluno a ter motivação em sua disciplina. E o bom aluno? Quem é ele? O aluno é aquele que participa, é aquele que desafia, é aquele que investiga, é aquele que contribui, é aquele que critica construtivamente, aquele que toma decisões, aquele que se desenvolve. Então vamos considerar esses primeiros tópicos. Quando falamos de informática, o que vem à nossa mente? Vem dúvidas. Por exemplo, o que é informática? Para que serve? O que é um computador? Vamos começar então. O que é informática? A informática é uma ciência que estuda a automação da informação e que visa, aí vem outra pergunta, né? Automação da informação. E o que vem a ser a automação da informação? A automação da informação visa otimizar, ou seja, melhorar o espaço, torná-lo fácil de organizar, no caso, o espaço físico. Exemplo, enciclopédias concentradas em um único DVD, hoje em dia nós temos. Bibliotecas concentradas em um único CD ou DVD. Outro quesito que a informática veio trazer como ciência: velocidade no acesso a dados. Não sendo necessário procurar esses dados ou informações em documentos, em gavetas físicas ou armários. Agora, temos a virtualização desses objetos físicos. Guardamos todos os arquivos, em vez de gavetas e pastas físicas, guardamos virtualmente no computador. Dentre as vantagens que nós vimos anteriormente, temos a segurança. A segurança no sentido de que podemos guardar essas informações em um disco, não sendo necessário ser armazenado em papel, ou melhor, não sendo necessário ser armazenado em papel, que podem ser facilmente perdidos. Porém, se estamos falando de informática, que é uma ciência que estuda os processamentos de informações, vamos automaticamente nos deparar com a pergunta: o que é então um computador? O computador, acima de todos os mitos, é uma máquina que trabalha com energia elétrica. Ele não pensa, apenas recebe dados e informações, processa esses dados, organizando-os, retornando o seu resultado na saída do monitor. Para entendermos melhor o que é o computador, vamos então remontar a história da computação. Já há muito tempo, o homem vem tentando livrar-se dos trabalhos manuais repetitivos, como por exemplo operações de cálculo e redação de relatórios. A palavra cálculo tem sua origem no termo latino cálculos, que os milhares de anos serviram para denominar pequenas pedras que eram usadas para contar, deslizando-se por sulcos cravados no chão. Essa espécie de ábaco foi descoberta em recentes escavações arqueológicas.
O ábaco constitui o primeiro dispositivo manual de cálculo desenvolvido pelos chineses por volta de 2600 a.C. Servia para representar números no sistema decimal e realizar operações com eles. Temos aí uma figura do exemplo do ábaco. Remontando já a 1642, o filósofo e matemático francês Pascal inventou a primeira máquina automática de calcular. A máquina era feita de rodas dentadas que simulavam o funcionamento do ábaco. Realizava apenas soma e subtração. O resultado era mostrado numa sequência de janelinhas. Primeiro, esta máquina foi chamada de Pascalina, mas terminou mais tarde recebendo o nome de máquina aritmética de Pascal. Temos aí uma foto ilustrativa da máquina de Pascalina, ou máquina aritmética de Pascal. Já o matemático alemão Leibniz, em 1672, aperfeiçoou a máquina de Pascal, construindo a calculadora universal, que realizava soma, subtração, multiplicação, divisão e ainda calculava a raiz quadrada. Como podemos ver na figura aí abaixo, em preto e branco, é uma ilustração da calculadora universal de Leibniz. Já no ano de 1822, Charles Babbage, professor e matemático, idealizou uma máquina das diferenças. Consistia num dispositivo mecânico baseado em rodas dentadas para avaliação de funções, caso são as funções matemáticas, e a obtenção de tabelas. Mas essa máquina não chegou a ser construída devido às limitações tecnológicas da época. Temos aqui uma tentativa de reproduzi-la conforme os manuscritos antigos de Babbage. Babbage, ainda em 1833, projetou a máquina analítica, ou máquina diferencial, que de certa forma era semelhante aos computadores atuais, pois dispunha de programa, memória, unidade de controle e periféricos de saída. A ideia da construção surgiu da necessidade de realizar automaticamente tabelas de logaritmos, ou logaritmos, e funções trigonométricas. Pelos mesmos motivos da sua invenção anterior, Babbage não viu sua máquina ser construída, mas devido a esse projeto, ele foi conhecido como o avô da informática. Temos aqui a tentativa de reproduzir esta máquina analítica de Babbage. Ainda em 1836, foi idealizado um cartão perfurado que guardaria as informações coletadas no censo e uma máquina capaz de tabular essas informações. Construiu então a máquina de recenseamento, ou máquina tabuladora, perfurando cerca de 56 milhões de cartões. Podemos perceber aqui que de 1800 teve uma pequena parada o avanço das ciências de computação e informação, porque foi a partir de 1936, com Turing, graças aos seus estudos, desenvolveu-se a teoria matemática da computação. Em 1937, Aiken, junto com o departamento de engenheiros da IBM, desenvolveram a calculadora automática de sequência controlada. Deste ponto a seguir, temos o investimento de governos europeus por uma questão de uso nas guerras e espionagem. Os primeiros computadores eletrônicos surgiram assim. Temos aqui um exemplo da válvula eletrônica, um exemplo que a evolução da válvula eletrônica ela evoluiu por relé. Você pode ver aqui do lado esquerdo. Do relé, na parte de baixo, vemos aí os transistores. E dos transistores eles assumiram formas minúsculas, quase que microscópica. Palavra, né? Então temos aqui uma palavra que sua extensão de significado deu início à nossa era atual de microcomputadores, notebooks, smartphone, palms, celulares, injeção eletrônica, fornos micro-ondas, etc. Que é a miniaturalização, ou seja, tornar os transistores e as placas de circuito ainda menores, diminuição dos transistores, criação dos microchips e desenvolvimento dos circuitos integrados. Isso mudou todo o rumo computacional que hoje presenciamos.
Temos aqui a foto histórica do ENIAC, que ocupava o andar inteiro, computadores que ocupavam o andar inteiro. Tinha como objetivo estratégia militar. E do computador ENIAC, temos a foto abaixo do mini computador, ocupava o equivalente a uma mesa no armário. Muito bem. Então, sem dúvida, né? Sem dúvida, houve uma evolução para se chegar ao que conhecemos hoje como um microcomputador, como celular, smartphone. O mesmo veremos em mais detalhes na evolução da internet. Até lá, nos encontramos.